Hoje nós temos um brasileiro que está arrebentando na base. E não é só notícia no Brasil, mas também no resto do mundo. Estamos falando de Rafa Câmara. E com todo esse ótimo rendimento do brasileiro na Fórmula 3, muitas notícias têm sido passadas, muitos rumores têm sido citados a respeito do futuro do brasileiro. Mas, de fato, onde o brasileiro vai correr em 2026? Você sabe? Não sabe? Então vamos discutir sobre isso e sobre as informações que têm saído na mídia no vídeo de hoje. Meu nome é Dan Stick e seja muito bem-vindo ao Grid Largada by Epic Games. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela para você, tem o Pix na descrição do nosso vídeo e, claro, se quiser virar membro aqui do canal, é R$ 4,99. Tem acesso ao grupo exclusivo para membros no WhatsApp, que é obrigatório para você ter os benefícios. Assiste as corridas do Rafa Câmara conosco aqui no grupo. Eu passo ao vivo para vocês, não é só live time, é a imagem. E claro, você também todo mês tem uma miniatura sendo sorteada da Beburago, oficial de equipe de Fórmula 1, fornecida pela nossa patrocinadora, a CF Miniaturas, que também está aqui na tela. Então, pessoal, tem muitos outros benefícios, tem o Grid Fantasy, tem o Grid Manager e muito mais. Então, sem mais enrolação, bora falar de Rafa Câmara. Rafa Câmara, o brasileiro, como eu disse, está indo muito bem na Fórmula 3 e pode sim ser o campeão. Ele vem dominando, vem sendo líder nos treinos livres, consegue poles constantemente e também algumas vitórias, o que é o mais importante. Então, com tudo isso, surgiram várias notícias, pessoal, como eu falei nesse vídeo, rumores a respeito do futuro brasileiro. Alguns dizendo que ele vai continuar na Trident, outros dizendo que ele vai para a Invicta, todos cravando informações. Então, vamos trazer hoje para vocês aqui as possibilidades do piloto brasileiro. O que tem de real, o que tem de falso, o que realmente pode vir a acontecer e já tem algo cravado, algo certo para o brasileiro? Primeiro de tudo, todas as equipes da Fórmula 2 têm sim interesse no Rafa Câmara. O motivo é simples, pessoal. Qual equipe da Fórmula 2 não vai querer o campeão da Fórmula 3 correndo por sua equipe? O melhor piloto possível para dirigir um de seus carros. Interesse tem. Se é viável, são outros 500. Então, uma coisa que eu já falei aqui no canal, principalmente em lives, são 3 equipes que são as maiores possibilidades para o brasileiro em 2026. Essas 3 equipes são a Prema, a Hitech e a Invicta Racing. E para não deixar de citar, pessoal, também apareceu nas notícias os rumores de que a Trident seria uma dessas equipes, que Rafa Câmara continuaria na Trident ano que vem. Bem, vamos lá. Falando desse rumor da Trident, o que pode ser real é que nesse final de temporada, porque a temporada da Fórmula 3 acaba por volta de agosto, então eles vão ficar o restante do ano sem correr. Então, lá para o final da Fórmula 2, que acaba novembro, dezembro, pode ser que o Rafa faça 1 ou 2 etapas pela Trident, justamente para se adaptar ao carro da Fórmula 2, para ter essa experiência, pelo menos, antes de iniciar a nova temporada. Agora, o Rafa correr pela Trident em 2026 eu acho muito difícil, galera. Por quê? Mesmo que ele não vença o campeonato, que pode sim diminuir as chances dele de conseguir uma boa equipe para o ano que vem, mesmo chegando em segundo, terceiro, quarto, digamos assim, a Trident eu acho que é inviável. Porque a equipe na Fórmula 2, ela nos últimos anos não tem conseguido bons resultados. O melhor resultado dela na Fórmula 2 foi um 9º lugar. A Trident é uma equipe muito ruim e o Rafa Câmara tem muito aporte atrás dele. A Ferrari acredita muito dele, eu já falei em vídeo aqui sobre isso no canal. Ele tem dinheiro para conseguir um bom carro, para pagar uma boa equipe. Tem um bom empresário que inclusive foi indicado pela Ferrari, ou seja, está sendo tudo estruturado para ele chegar a Fórmula 1, pelo menos todas as condições, e uma dessas condições é ter uma boa equipe na Fórmula 2, por isso eu duvido muito que ele vá correr na Trident em 2026. Agora, no final de temporada de 2025, para ele pegar a experiência, eu acredito que isso sim é viável. E sobre as 3 equipes que eu falei no início do vídeo, que seriam Prema, Hitech e Invicta, que seriam possibilidades do Rafa, vamos falar sobre elas aqui um pouco. Primeiro, Prema.
A Prema, eu acho que dentre as três pode ser considerada a com menos indicação, uma menor possibilidade no momento. Porque ele tem chances de ir para a Prema. Primeiro porque a Prema mantém as portas abertas para ele. Tudo que ele já fez na Prema no passado, a Prema conhece o piloto, gosta dele e mantém essas portas abertas. Ele teria totais condições para correr lá. Outro motivo é o Sebastian Montoya. Ele, esse ano, está correndo na Prema pela Fórmula 2 e o que eu escutei é que a Prema só aceitou ele com valor a mais justamente para em 2026 ter um espaço ali para colocar o Rafa Câmara. Lembrando que tem o Gabriele Mini e o Gabriele Mini pode continuar mais um ano na Prema na Fórmula 2, mas o segundo espaço, o segundo banco seria pro Rafa Câmara, pelo menos estaria não reservado, mas se surgir a possibilidade, o Rafa vai ter um assento garantido. Outra possibilidade que eu citei seria a Hi-Tech. A Hi-Tech, pessoal, eu acredito que ela seria uma opção mais forte se o Rafa não ganhar o campeonato, porque se ele ganha, a preferência deve ser realmente a Invicta, uma equipe que já foi campeã ano passado com Bortoleto e eles querem abraçar esse melhor carro. Tudo indica que a Invicta tem sim um ótimo carro e para o Rafa Câmara seria ótimo. Agora, se ele não leva o título da Fórmula 3, a Hi-Tech eu acredito que surja como sim uma boa possibilidade para ele correr. Mas sendo sincero, mesmo que o Rafa consiga um segundo ou terceiro lugar na Fórmula 3, ainda assim acredito que a Invicta vá querê-lo em um de seus carros. Mas e vocês, pessoal? O que acham de tudo isso? O Rafa Câmara vai correr na Prema, na Hi-Tech, na Invicta, na Trident ou uma outra equipe da Fórmula 2? Digam nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando que para continuar apoiando o Rafa Câmara e todos os outros pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal. E bora que agora no final do mês tem Rafa Câmara na Áustria.